A aula de hoje é sobre os tipos de tanques. E nós vamos começar falando acerca do tanque escavado. Primeiramente, nós temos que observar o local aonde vai ser construído o tanque. Porque se você colocar numa proximidade de um rio, de um córrego, primeiro, existe uma legislação que determina uma distância, tá certo? Do rio, aonde que nós chamamos de uma margem obrigatória. E também, caso ocorra uma chuva forte, você pode correr o risco de uma inundação e assim prejudicar todo o seu cultivo. Outra questão é sobre a qualidade do solo. Tem local que retém a água, mas tem tipo de solo que não retém. Então vai ser necessário, além de fazer o processo de escavação, vai ser necessário também fazer o sistema de revestimento do tanque através de uma lona, tá bom? Mas primeiro eu quero falar aqui sobre a construção do tanque. As pessoas acham que é simplesmente mandar uma máquina abrir o local e fazer um tanque no tamanho, profundidade, do jeito que ela acha. Principalmente se tratando da profundidade. Tem pessoas que cavam aí tanques aí com 3, 4 metros de profundidade. Para uma criação comercial, não se usa essa profundidade, tá? Nós vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, aqui tá, nós estamos aqui vendo um tanque aqui e aqui nós vamos ver de comprimento. Aqui de largura e aqui de comprimento. O que acontece? O tanque, em primeiro lugar, a parte superior tem que ser mais larga do que a parte inferior do tanque, ou seja, o fundo. Por quê? Ele tem que fazer esse tipo de formato, ó. Vocês estão vendo? Outra coisa, a parede aqui não pode ser assim, ó, reta. Por quê? Vai acontecer erosão, o próprio vento movimentando a água vai ficar batendo nessas paredes aqui e vai causar uma erosão e pode até romper o seu tanque de acordo aqui com a parte, o talude, né, ou a ancoragem que nós falamos aqui, que é as ruas que protegem aí as laterais do tanque, tá? Agora, nesse caso aqui, como eu falei sobre essa parte aqui, nós chamamos de rampagem. Por que isso aqui? Até para você fazer o manejo do tanque, passar a rede, poder entrar dentro do tanque com tranquilidade, né? E qual a função dessa parte superior? Ser mais larga do que a parte inferior do tanque. Por um simples fato. Quando a parte mais alta, a parte superior do tanque, ela é mais larga, você amplia a lâmina d'água. Isso facilita a oxigenação, facilita os raios solares ajudar, devido à lâmina de água ser maior, você consegue um aquecimento mais rápido da água para que o processo de oxigenação, fotossíntese, através da água, das algas, que nós vamos ver isso mais pela frente, já começa a produzir o oxigênio e a temperatura da água fica mais confortável para os peixes, para que eles então comecem a alimentar normalmente, tá bom? Então é fundamental que a parte superior seja mais larga do que o fundo, ou seja, a superfície tem que ser mais larga do que o fundo. Agora, por que o fundo tem que ser mais estreito? Porque aqui todos os sedimentos, toda a matéria orgânica, tá? Vai descer aqui para esse canto aqui, ó, vai centralizar mais aqui no fundo do tanque. Aí o que acontece? Quando você der uma descarga, o que é uma descarga? Você abre um pouco o tanque para sair um pouco da água, depois você fecha, porque aí quando você abre, vai sair a grande parte das matérias orgânicas acumuladas. Aí você fecha e faz a reposição de água, que na verdade isso aqui é uma TPA, né? Troca parcial de água. Então, quando você faz essa parte aqui mais estreita,
você facilita esse tipo de limpeza dos sólidos, tá certo? E até mesmo na hora de esvaziar o tanque, os peixes aqui que vão ficar centralizados aqui, fica mais fácil para a captura também. Outro aspecto fundamental, gente. As pessoas acham, vou fazer um tanque desse tamanho, dessa largura, desse comprimento. Ei, preste atenção nesse detalhe. O tanque, tá, para criação comercial, qual é a profundidade? Ele tem que ser até 1,50 de água. Acima disso, no máximo, gente, tá? Você pode fazer um tanque de 2 metros de profundidade, deixando 20 centímetros de borda. Por quê? Aí envolve a questão da fotossíntese, através dos raios solares, onde a luminosidade vai chegar até o fundo e vai fazer o processo de oxigenação. Agora, comercial, manejo, para você criar, é 1,50, tá certo? 1,50, tá bom? Aí você vai poder entrar dentro do tanque, passar rede, fazer seu manejo, sem problema nenhum. Então, o padrão para criação comercial é 1,50 m de profundidade. Qual é o comprimento do tanque? Você tem que respeitar uma coisa apenas. Ele tem que ter, no mínimo, 3 vezes a largura. É o mínimo. Tá? Um tanque escavado, ele tem que ter, no mínimo, 3 vezes a largura dele. Nós vamos ver também, tem uma aula falando sobre esse processo, tá bom? Mas é padrão, é no mínimo 3 vezes essa largura que você tem, vai ser exatamente o comprimento do seu tanque. Isso aqui são técnicas, viu, gente? Isso aqui é coisas que são elaboradas, são pesquisadas, então fica aí a dica desse detalhe aí. Outra coisa importante é quando você faz um tanque, agora nós estamos olhando o tanque assim, de cima, vista aérea. Aqui está o seu tanque, tá? Você vai vê-lo assim. As laterais aqui, gente, não podem ser assim, ó, de quina. Por quê? É também regra que a água entre pelo lado direito, aqui é a entrada da água dentro do seu tanque. E ele tem que sair do lado esquerdo. Mas o meu tanque entra do lado esquerdo, então a saída tem que ser pelo lado direito. A saída é sempre o lado ao contrário da entrada da água. Por que isso? Porque nós precisamos que a água entre e faça esse tipo de sistema aqui, ó, de movimento circular. Com isso aqui, você vai centralizar a matéria orgânica no meio do tanque. Ela vai ficar acumulada no meio do tanque. Quando você fizer o processo de descarga, ela vai sair com facilidade. Outra, a água abaixo do equador, da linha do equador no nosso planeta, toda ela corre em sentido anti-horário, tá certo? Da direita para a esquerda, direita para a esquerda, diferente do relógio que corre da esquerda para a direita. Então, ela corre anti-horário. Por isso que é importante você fazer a sua entrada aqui, sempre do lado direito, para jogar para o lado de saída do lado esquerdo. Mas o meu já está feito assim. Se tiver como mudar, mude. Por quê? Você vai melhorar as condições do seu cultivo. Criação comercial, você tem que seguir um padrão, cara. Tem que seguir o padrão, tá? Então você procure mudar no seu sistema aí para você ter uma condição melhor, tá bom? Do desenvolvimento aí do seu cultivo. Outro detalhe importante, essas quinas aqui, gente, não podem ficar assim. O tanque tem que ter esse formato aqui nas laterais, ó, arredondado, tá? Para que a água circule com facilidade. Se você faz esse tipo de ponta aqui de quina, ó, tá? Aqui, essa região aqui, vai ficar acumulado ali
algas mortas, vai ficar acumulado ali gordura da ração, vai ficar acumulado ali a sujeira, né? Matéria orgânica e outra. A oxigenação não vai atingir aqui. Nós chamamos isso aqui de zona morta. Sabe o que é zona morta? É uma fábrica de amônia e nitrito, coisas que você não quer e não pode ficar tendo dentro do seu tanque. Então essa quina aqui, ó, quando ela não é arredondada, ela favorece exatamente a zona morta. Então é prejudicial ao seu cultivo. Então você deve fazer esse ajuste aí, tá bom? Outro detalhe é sobre o tanque escavado. É necessário fazer a fertilização e também a adubação. Qual é a diferença de um e para o outro? A fertilização, ela é química. Nós usamos ureia, nós usamos superfosfato. Nós temos uma aula falando sobre isso daí, tá bom? E também é feito a calagem, que é jogar o cal antes de encher o tanque para o cultivo, tá? Então é essa parte aqui. A adubação, aqui nós chamamos ela de adubação que é a orgânica, que você pode estar usando esterco. Também na aula onde você vai aprender sobre a fertilização, calagem, adubação, fala tudo sobre isso aí, tá bom? Então a adubação orgânica é a utilização de esterco, de galinha, de boi, de porco, enfim. Você vai utilizar o que tiver mais acessível aí na sua propriedade. Então, nós temos os dois tipos. E também temos a junção desses dois, que nós chamamos de adubação e fertilização mista, que é a utilização dos dois. Eu gosto da mista, particularmente, tá? Porque aí eu acelero o processo, tá bom? Então você tem esses dois tipos aqui de adubação, de fertilização química, adubação orgânica ou a mista, tá bom? Agora, isso aqui nós estamos tratando de tanque escavado em solo, ou seja, onde as laterais e o fundo dele é de terra. Quando é tanque revestido com lona ou de alvenaria, não se usa a calagem, gente. Não se usa a calagem, tá? Que é jogar o cal. Não se usa também a fertilização, a adubação orgânica, jogar esterco dentro de tanque de lona. Não faça isso. Adubação em tanque revestido é química, ureia superfosfato. Então, você já tem a dica aí também de como administrar o seu tanque. Dando sequência acerca dos tipos de tanques, nós vamos falar sobre o tanque de geomembrana. Hoje está sendo um dos materiais mais utilizados. Por que isso? Devido à sua praticidade, tanto em montar como também até desmontar e levar para outro lugar. Então, ele favorece, ele tem esses benefícios. E também ele favorece no manejo do tanque, na limpeza, na despescas. Você pode implantar um sistema para alta produção, né? Então, o tanque de geomembrana hoje é um dos melhores materiais para se fazer um cultivo comercial. Além disso, ele ocupa um espaço bem menor do que a utilização de tanques escavados, tá bom? Agora, outra vantagem é que, devido ao material ser plástico, ele não deixa acumular amônio e nitrito ali nas suas bordas, tá bom? Ou seja, nas paredes do tanque. Agora, o que nós podemos falar mais sobre o tanque de geomembrana? Nós temos aqui o tanque, tá? A profundidade dele, gente, já é padrão, tá? Ele já vem de 1,20 a 1,50. Tem tanques que é de 1 metro, mas aí são tanques maiores.
Então essa profundidade aqui já é padrão, tá? Para um tanque elevado, um tanque com uma lona de 800 micras, que é a espessura, é ideal para você criar peixes. O único peixe que você não deve criar em tanque de geomembrana é o piau, tá? O único peixe seria o piau. Por que o piau? Qual que é o problema do piau? O piau ele rói, ele morde, ele vai mordendo a lona, principalmente na parte onde ela fica enrugada, então ele fura a lona, tá certo? Ele é um problema, não é aconselhável criar. Agora, nas outras espécies não tem problema não, você pode criar que tem sucesso aí com tranquilidade, tá bom? Então o nosso vilãozinho aqui é só o piau. Gente, outra coisa, o tanque de geomembrana, a gente não usa a fertilização orgânica, tá? Não se usa. A fertilização, ou seja, a adubação, né? Não se usa ela orgânica. Se usa apenas a química. Adubação química, que vai ser a ureia e superfosfato na proporção de acordo com o seu tanque. E nós temos uma matéria específica falando sobre isso daí, tá bom? Como eu falei, a entrada da água do tanque, ele sempre tem que estar virada para o sentido anti-horário. A água do seu tanque sempre tem que estar correndo sentido anti-horário. Ela não pode correr reta, senão, apesar do curso natural da água já é circular do lado anti-horário, você também tem que contribuir com isso aí. De que forma? Você vai colocar a entrada do tanque, de água no tanque, e você põe uma curva ou um joelho, de preferência até uma curva, que aí você não diminui a pressão da água. Aí sempre virado para o lado direito para ela circular. A matéria orgânica vai ficar toda acumulada no meio. E como a vazão é pelo meio, você, ao abrir o registro, você vai sugar toda essa matéria orgânica que está acumulada. Agora, um fator muito importante, vou até separar aqui, é sobre a montagem do tanque. Muita gente acha que é só levantar, colocar umas estacazinhas aqui em volta do tanque, aí põe uma tela de qualquer jeito, outros inventa, põe arame, põe tela de galinheiro. Eu já vi fazer até de arame farpado. Olha para você ter ideia. A pessoa enrolou, o único arame que ele tinha, ele enrolou um monte de coisa, fita, pano em volta e travou o tanque. Gente, não faz isso não. Não faz isso não. Criação comercial não tem vaga para gambiarra, tá? Então o que acontece? Quando o tanque, se você utiliza uma tela, tá? Uma tela de alambrado, soldada, é aquela que é toda quadriculadazinha assim, ó, tá? Aí, de fio fino, então o espaçamento você tem que fazer de 1 metro, a estaca. Entre uma estaca e a outra, você deve dar um espaçamento de 1 metro. Se a tela já é uma tela mais resistente, você pode usar 1,20 m, tá? De espaçamento entre uma estaca e outra. Outro detalhe, depois do tanque montado, tá aqui o tanque, tá aqui as estacas. Tem uma estaca aqui, outra aqui, outra aqui. Você deve travar com cabo de aço aqui, ó, no mínimo, no tanque aqui até 60 metros cúbicos, você pode usar 3 fios de cabo de aço. Se o tanque for acima de 60, você usa 5. Aí você trava, tem um processo para isso, né? Travou o tanque e pronto. Você pode encher de água que você não vai ter problema. Gente, por que eu estou explicando isso aqui? Tá?
Nós temos a questão, até faz parte de uma matéria, sobre pressão atmosférica. O que é isso? É a coluna de ar que força a superfície da água. A partir do momento que a superfície da água ela recebe uma pressão, ela vai penetrar aqui essa pressão, forçando a água. Quando chegar aqui no fundo, ela vai para as laterais, ela vai abrir, essa pressão vai abrir. Então, se você não tiver o travamento com cabo de aço, ela vai romper a estrutura e vai abrir o tanque, vai rasgar o seu tanque vai estourar, tá? Porque ele estoura a tela, ele arrebenta a estaca. Gente, a pressão da água é muito grande, gente. É enorme a pressão da água. Vocês não sabem o quanto. Por causa de quê? Da coluna de ar. Nós vamos ver isso ainda mais para frente aí na matéria, que é a coluna de ar, ou seja, a pressão atmosférica. Então funciona assim. O ar pressiona a água, ela chega a um ponto que ela não suporta mais aquela pressão, então ela abre, ela força para as laterais do tanque, podendo assim prejudicar o seu projeto e o seu cultivo, tá? Então isso aqui é fundamental, você ter conhecimento disso, fazer o travamento correto, usar a malha certa para poder utilizar, o espaçamento correto das madeiras, tá? E aqui nós temos aí sobre o tanque de geomembrana. O outro tipo de tanque que nós podemos dizer para uma criação seria o tanque de ferrocimento, ou seja, concreto, ou de alvenaria. Nós vamos falar dos dois modelos. Mas agora, eu quero que você entenda que o tanque de ferrocimento ou de alvenaria, ele tem as suas vantagens por causa do custo de construção dele, que é mais barato, mas também tem as suas desvantagens. E uma delas é que quando você faz um tanque de alvenaria ou ferrocimento, ele está fixo. Você não tem como desmontar aquele tanque. E coisas que eles não falam para você, mas aqui nós temos o compromisso de fazer, jogo aberto. Esse tipo de tanque, a partir do segundo ano, já começa a apresentar alguns problemas. Com 5 anos, já tem que dar uma restauração completa no tanque, porque ele começa a trincar e começa a vazar. Muita gente tiveram uma série de problemas, ao ponto de alguns deles ter que fazer um revestimento maior por fora e colocar a lona por dentro. Então, quer dizer, foi 2 trabalhos, entende? Agora, tem tanque bem construído? Tem, foi muito bem elaborado, tal. Gente, mas de todo jeito, com o tempo ele trinca, não tem como evitar isso, tá bom? Outro fator que é importante para o conhecimento de vocês é que a parede dele, tá, do tanque de ferrocimento ou alvenaria, você não consegue ver, né? Mas ela é toda de microporos. Então o que acontece? Ali é um local para ficar alojado ali, amônio e nitrito. Eles ficam ali dentro ali. A amônia vai acumulando ali e vai passando por outro processo de nitrito, ou seja, ele retém. Então todo tanque de ferrocimento e alvenaria, você tem uma dificuldade para controle dos parâmetros, porque normalmente fica mais alto. O pH normalmente é mais alto por causa de quê? Da química do próprio cimento, tá? Então você tem um desconforto maior aí para o seu cultivo. É vantagem, gente? Tem região que não chega nem correio, tem região que só o tanque de ferrocimento. Então faça o cultivo, mas tenha os cuidados, mantendo sempre os parâmetros, tá legal? Cuidando bem do seu cultivo lá, fazendo os reparos necessários para o tanque de ferrocimento ou de alvenaria, tá? Agora, o detalhe importante dos dois modelos é o seguinte: o tanque circular, ele tem mais eficiência. Por quê? Primeiro, raios solares, pega dele de forma igual, ajudando assim a manter a temperatura melhor. Por quê, gente? O tanque de ferrocimento e alvenaria, ele contribui para que a temperatura fique mais baixa do que os outros sistemas, tá? Mas
ele sendo ele circular, você tem essa vantagem dos raios solares pegar de forma igual para manter o equilíbrio da temperatura, ou seja, uma temperatura melhor, né? Agora, quando ele é de um tanque dessa forma aqui, ó, retangular, a maioria que a gente vê, aproveitamento de piscina, né? O pessoal faz os tanques aí, eles não fazem essa ponta aqui arredondada. Então você tem que arredondar, tá? Do tanque de ferro-cimento. Não deixe essas pontas assim não, gente, ó. Por quê? Porque aqui vai formar uma zona morta. Isso aqui é prejudicial ao seu cultivo. Então tem que ter essas quinas arredondadas, gente, ó. Não esqueçam disso. A água tem que correr livremente para ela fazer o processo necessário. Ela tem que correr sempre em anti-horário. Aí ela vai juntar os sedimentos aqui para facilitar a limpeza quando for fazer uma TPA e até mesmo para poder eliminar aí a matéria orgânica acumulada quando estiver em excesso aí, baseado aí pelo cone, né? O cone Hoffman, que é exatamente o medidor de sedimentos que se encontra na água, ou seja, as partículas de milhões que estão concentradas na sua água. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Com o tanque aqui, né? Fazendo a estrutura dele certinho, e o tanque sendo retangular, você tem que fazer esse sistema aqui, tá? Da mesma forma, gente, se o seu tanque, por exemplo, foi escavado, olha, você tem que ter a entrada de água sempre do lado direito e a saída, se for de superfície, que nós chamamos de ladrão, eu vou fazer um outro desenho sempre do lado esquerdo. Por exemplo, aqui é um tanque escavado, tá? E foi feito o revestimento com ferro-cimento ou alvenaria. Aqui é o nível do solo, ó, tá? Então o que acontece? A água, primeiro, ela não pode entrar direto no mesmo nível. Ela tem que entrar, todo o tanque escavado, ela tem que ter um grau pelo menos de 40 centímetros acima do nível da água. Por quê? Porque aí aqui ela vai cair a água, vai ajudar no processo de oxigenação. Segundo lugar, a saída. Aqui tem, por exemplo, a vazão, né? Você colocou um cano aqui para poder fazer, limitar o nível de água do tanque. Aí aqui você instala o overflow, que vai só puxar os resíduos aqui. Aí você põe o registro, abriu, vai fazer o escoamento aqui da água. Mas aqui em cima, normalmente em tanque escavado, o pessoal põe o ladrão, que é aquele, quando chove, dá um volume grande de água, a água sai pelo ladrão. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. A saída da água, ou seja, do ladrão, tem que ser sempre pelo lado esquerdo. Entrada da água do lado direito, saída do lado esquerdo. Aí, agora, a parte submersa, não. A parte submersa, ela vai pegar exatamente assim, né, no meio do tanque, né? Ou então, quando é tanque projetado, né, ele tem uma queda maior aqui, ó. Ele é mais fundo um pouco aqui. Aí aqui que se põe o ladrão, a instalação para o overflow. Por quê? Porque aí aqui os sedimentos vão descendo por causa da inclinação do tanque, vai descendo e vai acumular nesse pedaço aqui onde é a parte mais funda. Aí quando você abre, puxa toda essa sujeira aqui. Então são pequenos detalhes que mudam todo o sistema do seu tanque, do seu cultivo, tá bom? Então ajusta o seu tanque aí, seja ele ferro-cimento, seja ele escavado, seja ele com revestimento ou não, seja ele de alvenaria ou geomembrana. O importante é que você tenha sucesso no seu cultivo, seguindo algumas orientações técnicas sobre os sistemas de tanque, os tipos de tanque. Combinado? E o último tanque, o tipo de tanque que eu quero falar é acerca do tanque-rede. Hoje, gente, o sistema de criação em tanque-rede, ele dá alta produção, mas temos que observar também dois detalhes que nós vamos ver posteriormente. Mas ainda é o sistema de maior custo-benefício, ou seja,
É mais caro fazer uma estrutura de tanque-rede, tá certo? Do que você montar uns sistemas igual um tanque de geomembrana, ferro-cimento, um tanque escavado. Ainda é o tipo de sistema que o custo ainda é o mais alto. Até o consumo de ração é maior, tá bom? A conversão, por exemplo, do Bioflox é 1.3, 1.5, enquanto do sistema de tanque ele é de 1.5 a 1.7. Então tem sistemas que está consumindo 2.2. É um absurdo. O cara está jogando ração aí, parece que está tratando de porco, né? Joga as toneladas. Então, mas infelizmente acontece, tá? O tanque-rede, ele é aquele que vem aqui as boias, né? Aqui está a armação, tá bom? Todos eles têm padrão de profundidade, tamanho, isso que vai definir a densidade, que não é o nosso caso, tá bom? Não é o nosso caso agora. O que eu quero falar é sobre a eficiência dos tanques. Um tanque-rede, aqui está a água, um tanque-rede, quando ele está instalado aqui, gente, ó, tá? Aqui está isso, nosso tanque-rede aqui. Nossos peixinhos estão aqui, ó. Fazer um peixinho bem bacana aqui. Olha, isso aqui dá até para pescar, ó. Então, os nossos peixes estão aqui. A água, ela não pode ser uma água parada. Ela tem que ser uma água que está constantemente em movimento. Então, tem que ter uma corrente de água que vai passar aqui, vai limpar todo o nitrogenado, todo o excesso de matéria orgânica, então, e trazer o quê? Oxigenação nova na água. É normal o sistema de tanque-rede, o pH, devido ser de água ser de represa, de lagoa, né? O pH ser mais baixo, tá? É normal isso. Por quê? Até por causa do tipo de qualidade de água que é proveniente, tal. Então, o pH é mais baixo. Então, você precisa de um volume grande de água circulando aqui para poder fazer a limpeza para que seus peixes mantenham-se no ambiente limpo e oxigenado, tá certo? Outro detalhe importante sobre o tanque-rede é sobre a profundidade. Aqui o nível, aqui está o seu tanque-rede. Quando você, aqui gente, ó, aqui é o fundo do lago ou da represa. Você tem que ter um distanciamento aqui, gente, ó. Ó, nós vamos ver uma matéria sobre isso aí, tá bom? Então é obrigado ter esse distanciamento. Por exemplo, 1,50 m, né? Calcula-se que é o dobro. Então, se você tem aqui 2 metros, então tem que ter 4 metros, por exemplo. Então, você tem que ter 2 metros aqui, que é o tamanho, a profundidade do seu tanque-rede, e mais 2 metros aqui embaixo. Tá? Então, você vai, porque a sujeira, gente, cai aqui e vai acumular aqui, ó, vai formar gases nitrogenados aqui, que vai prejudicar o seu cultivo. Por isso que a água tem que estar sempre circulando para ela poder fazer isso aqui, ó, varrer esses nitrogenados e levar embora, e não atingir aí o seu cultivo. Então, esse espaçamento aqui tem que ter. Se você tiver aqui o tanque, ó, dessa forma aqui, você vai ter problema. Porque ele encostando aqui, a matéria orgânica vai acumular e vai virar uma fábrica de nitrogenados que vai levar o prejuízo inteiro aí para você aí pagar no final do mês. Por que isso? Porque os nitrogenados interferem diretamente no desenvolvimento do peixe. A gente não pode ter esses dois amiguinhos aí estourando dentro do nosso tanque, não. Tá certo? Ó, é cartão vermelho deles, tem que sair fora de campo, tá bom? Então, gente, o tanque-rede ele é excelente, mas para isso você tem que ter um bom volume de água, tá? Muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, ela tem uma lagoa lá que tem 5 metros, 8 metros de profundidade. Ela esquece que os raios solares vão penetrar na água até 1 metro, vamos colocar 1,80 m, é o máximo que ocorre a iluminação aqui. Passou disso daqui, já não tem iluminação. Aí o que vai acontecer? Não vai ter produção de oxigênio através das algas. Nós vamos saber a importância das algas. Não vai ter um sistema de fotossíntese para a produção de oxigênio aqui dentro.
Então a gente considera essa área aqui como zona morta. Tá? Por isso que o seu tanque ele tem que ter um limite. Ele não pode ser um tanque acima de 2 metros de profundidade. Isso tanque escavado, tanque de geomembrana, tanque de ferro-cimento, né? Geomembrana que eu falo é tanque revestido com geomembrana. Tá? Ele tem que ter no máximo aí 2 metros para ter 20 centímetros de borda para que o sol atinja até 1,80 m de profundidade, levando luminosidade, acontecendo o processo de fotossíntese, automaticamente produção de oxigênio para o seu cultivo. Tá? Ao contrário disso daqui, é bomba, dá problema nos seus tanques. Viu? Então, eu vou ser bem objetivo aqui. Esse é um sistema que é excelente, mas você tem que ter um bom volume de água, tem que ter um arraçoamento corretíssimo, senão o prejuízo é grande devido ao fator de conversão, de alimentação, né? Que o custo fica muito alto, gente. O custo fica muito alto. Então você tem que produzir muito para você ter uma margenzinha de lucro satisfatória. Nos outros sistemas, você também produz, mas você já tem condições de agregar um valor maior ao seu produto. Tá legal? Então fica aí a dica aí do tanque rede e eu espero que a aula tenha sido sucesso para vocês aí.